Pare, não role a tela. O que você sente agora, esse peso no peito que parece cansaço, mas na verdade é sua alma em estado de alerta, não é um erro. Você foi sinalizado no céu. Deus anunciou dias grandiosos sobre a sua casa, mas você sente que está lutando contra um muro invisível que ninguém mais vê. Tenho uma palavra para quem foi chamado de escolhido, mas vive como se estivesse esquecido. Você fez algo hoje que abriu uma exceção no céu. Essa exceção começa onde o seu corpo termina. Sua alma está em alerta permanente, uma vigília que nem o sono mais profundo consegue desarmar. Você deita, mas sua mente continua correndo em labirintos, buscando soluções para problemas que parecem não ter fim. O despertar às 3 da manhã com aquele aperto sem nome no peito é o sinal de que você espera uma confirmação que nunca chega. O relógio avança enquanto seu espírito tenta processar o peso de uma responsabilidade solitária. Esse cansaço transborda para as suas decisões. Escolhas simples agora te fazem parar e duvidar de cada passo que antes era natural. Você toma decisões na urgência, mas com aquele sabor amargo de erro antes mesmo de concluir o ato. É um padrão diagnosticado, um ciclo que se repete com pessoas e contextos diferentes, como se estivesse preso em um círculo vicioso. Você tenta quebrar o muro com as mãos nuas, sem perceber que a força sozinha não resolve o que é espiritual. O ponto mais agudo é na sua casa. Sua esposa já aprendeu a ler o seu silêncio e parou de perguntar como foi o dia apenas para não irritar você. O seu filho parou de chamar você para as coisas pequenas, sentindo que você está lá, mas não está presente. O silêncio na porta de entrada é pesado. O fardo que o mundo colocou sobre você acaba descarregado injustamente na mesa do jantar, transformando o seu refúgio familiar em um campo de tensão constante. Vou te mostrar exatamente onde você esteve nos últimos meses. Você vai se reconhecer no específico, não no geral, na noite exata em que o silêncio pareceu insuportável. Vou te entregar 3 palavras em hebraico que ninguém te ensinou, uma decodificação do que foi selado sobre a sua vida. Isso acontecerá dentro deste vídeo, de forma cirúrgica, para que o intervalo entre a promessa recebida e a evidência física que ainda não chegou finalmente faça sentido para a sua alma cansada. Ao final deste encontro, eu vou declarar 3 nomes de identidade sobre você. Não será uma bênção genérica, mas uma comissão específica que muda a sua postura diante do inimigo. Se você sair agora, você leva o anúncio, mas fica sem o selamento. E uma palavra que é anunciada, mas não é devidamente selada, torna-se apenas uma expectativa que dói no peito. Eu não prometo mudança mágica até amanhã de manhã, mas prometo que se ficar até o fim, sairá sabendo algo novo. Você sairá com algo específico na mão e com algo declarado sobre você que permanece. Se sair no meio, sai sem o selamento e sem a proteção do que será revelado. A próxima noite com a alma em alerta é hoje, mas o conhecimento entregue aqui servirá como um divisor de águas. Não é sobre autoajuda, é sobre entender o governo do dia comum para não perder o que Deus já assinou. Fique comigo até o último segundo para receber o seu instrumento. Pense na semente no inverno. O chão está duro, o cenário é escuro e não há evidência externa de vida. Para quem olha de fora, tudo parece morto ou estagnado. Mas aquela semente foi colocada ali com intenção por mãos que sabiam exatamente o que ela carregava. Você está nesse inverno, nesse silêncio profundo, mas estar oculto não significa que você foi esquecido pelo plantador. O escuro é o ambiente necessário para que a sua raiz ganhe a força que a próxima estação exigirá. O seu problema não é falta de esforço. Você tem lutado com todas as suas energias, mas tem lutado sem o instrumento que te foi prometido. É como tentar abrir uma porta pesada com a força do ombro quando existe uma chave desenhada especificamente para aquela fechadura. Você tem se desgastado inutilmente porque ainda não sabe que existe uma ferramenta deixada para o escolhido gerenciar a pressão do dia comum. Você não lutou mal até aqui. Você apenas lutou desarmado e solitário. Se você sente que esta mensagem é o sinal que você pediu, escreva agora nos comentários: estou aqui.
Esse é o seu decreto de posicionamento espiritual. Sobre essa alma em alerta e esse cansaço que o sono não resolve, há algo que Salomão deixou registrado para você. É uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum, no momento de maior pressão, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda essa chave de 2 minutos no fundo da sua mente. Se você precisar sair antes do fim, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funcionará com a mesma força na sua mão. Sem a clareza do solo, o instrumento é apenas um peso morto. Afinal, o que acontece com uma semente que ninguém plantou, ninguém rega, e que mesmo assim insiste em crescer no meio do deserto? Você chegou aqui porque algo que você fez hoje abriu uma exceção no céu. A palavra foi dada, o decreto foi emitido, e agora começa a parte que a maioria perde, porque entre a palavra recebida sobre os dias grandiosos e a palavra cumprida de assumir o governo sobre os celeiros, existe um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você, e é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha o instrumento para sustentar a posição de Ba-Caagir. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história, é registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos. Pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia julgar. Escreveu 3.000 provérbios. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria. E quando voltou, disse que nem a metade tinha sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Ele deixou registrado como parar de girar a chave errada que gasta sua energia e finalmente girar o metal que abre a porta de abundância que Deus já anunciou. Ele deixou registrado como entrar em casa com o manto leve de quem governa os celeiros e não com a armadura pesada de quem só sabe lutar no deserto, para que sua família finalmente respire e não precise de você resolvido, precise de você presente no jantar, sendo a coluna firme que eles esperam. E deixou registrado como caminhar com a coluna ereta de um Ba-Caagir que já foi aprovado, e não com o olhar baixo de quem ainda pede permissão para prosperar. Para você parar de decidir no aperto, parar de pedir conselho a quem te afunda e parar de acreditar em quem vende milagres baratos. Antes de eu nomear o instrumento, mova o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica, só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. É um guia escrito principal em PDF que você lê em uma sentada de 40 minutos, mais o áudio do Ritual do Sono do Justo em MP3 para ouvir antes de dormir, e o guia escrito dos 7 decretos da manhã em PDF para abrir na primeira hora do dia. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. A união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram a pessoa do estado de sobrevivência e trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali, porque sem eles, o guia teria um buraco. O primeiro é o Ritual do Sono do Justo. 10 minutos antes de dormir, guiado pelo que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar à guarda de quem não dorme o que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão sobre o selo de cera quente
que você tentou marcar sozinho, sobre algo que já está nas mãos de alguém que não precisa de você acordado para defender o que é seu, para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem do mundo. 7 decretos pronunciados em voz própria, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes do dia te posicionar. Não é afirmação positiva, é decreto bíblico na sua própria voz. Postura de quem segura a chave do tesouro antes que o calendário, as contas e a rotina falem por você. Para começar o dia como quem foi chamado, não como quem foi esmagado antes das 8 da manhã. E o valor, menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link, e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por uma semana e não servir, você manda um e-mail, recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você, mesmo depois do reembolso. Isso não é concessão generosa, é o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de instrumento. Várias pessoas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam esse instrumento. Pais, avós, gente que carrega a casa nas costas. Eu li mensagens de marido que se sentou à mesa no jantar e a esposa percebeu a diferença sem precisar perguntar. De avó que conseguiu rezar com o neto, sem o peso do dia, atravessando a oração. De quem voltou a dormir a noite inteira pela primeira vez em meses. Não é mágica. É o instrumento certo na mão certa. E enquanto eles dormem hoje à noite com a alma entregue, o seu calendário continua correndo. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro, com a alma ainda em alerta, não está há meses. É hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar pensando nas contas, nas batalhas, no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem, é amanhã. Talvez em 6 horas. A próxima vez que sua família vai receber, você descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você, é amanhã à noite. Cada noite, sem o ritual do sono do justo, é uma noite que seu corpo vai pagar. Cada manhã, sem o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia sem o código da sabedoria de Salomão é um dia em que a casa sente, e você nem percebe que sente. O custo de adiar não é 0, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento, o nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender porque tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. O que vou te entregar agora não é uma lista de sintomas para massagear seu ego. É uma validação cirúrgica de que o peso que você sente não é delírio da sua mente cansada. Existe uma marca invisível que o céu reconhece e que o inferno teme, e ela se manifesta de formas que você tem interpretado como punição ou fracasso. Se você está aqui, é porque o período de ser apenas anunciado terminou e o período de ser validado como um bacagair começou. Ouça com a alma, pois cada sinal que eu descrever é um carimbo de aprovação sobre a sua história. Sinal número 1. O tom da sua oração mudou drasticamente nos últimos meses. Antes, você falava com fluidez, sentia arrepios e tinha respostas rápidas. Agora,
Parece que suas palavras batem no teto e voltam como um eco vazio. Você se sente seco, como se estivesse gritando em um poço fundo sem retorno. O que você interpreta como céu de bronze é, na verdade, Deus retirando o leite espiritual para que você aprenda a discernir a presença dele, não pelo arrepio, mas pelo decreto. O silêncio não é ausência, é o teste da maturidade do escolhido. Sinal número 2. Um peso inominável se instalou no seu dia comum, transformando decisões simples em labirintos exaustivos. Você se vê travado diante de escolhas que antes resolvia em segundos, temendo cometer o mesmo erro que já diagnosticou 1000 vezes. É um padrão que se repete. Mudam as pessoas, mudam os endereços, mas a sensação de andar em círculos permanece a mesma. Você sente que está sendo vigiado por um erro do passado que tenta roubar a autoridade do seu futuro. Esse esmagamento não é para te paralisar, mas para te fazer buscar o instrumento de sabedoria. Sinal número 3. A mesa da sua casa tornou-se o lugar de maior tensão silenciosa. Você percebe que as pessoas que mais ama estão pisando em ovos ao seu redor. Sua esposa já aprendeu a ler o peso dos seus ombros e prefere o silêncio ao risco de uma resposta ríspida. Seu filho parou de te chamar para as brincadeiras simples, sentindo que você está fisicamente na sala, mas seu espírito está em uma guerra a quilômetros dali. O que você sente como falta de apoio é, na verdade, o reflexo do fardo que você descarrega injustamente no seu refúgio por não saber gerenciar a pressão. Sinal número 4. Você sente que existem brechas invisíveis por onde sua energia e seus recursos estão escorrendo. Não importa o quanto você trabalhe ou o quanto tente economizar, parece haver um dreno constante que impede o transbordo. Sua saúde física sinaliza um esgotamento que o descanso não cura, e pequenas crises surgem do nada para consumir o que você levou semanas para construir. É como carregar um balde furado no meio de uma caminhada longa. Esse dreno é o sinal de que você está tentando sustentar um chamado grandioso, usando apenas a força do seu braço, sem a cobertura do governo divino. Sinal número 5. O silêncio absoluto, como única resposta ao seu pedido desesperado por confirmação. Você pediu um sinal, pediu uma porta aberta, pediu um alívio. E o que recebeu foi o som do seu próprio batimento cardíaco no escuro do quarto. Esse silêncio é a validação final. Deus não responde ao escolhido que ele está aprovando com milagres externos, mas com força interna. Ele silencia o mundo ao seu redor para que a única voz que reste seja a do decreto que já foi assinado. O que parece rejeição total é, na verdade, o selamento de quem foi separado para o governo. Se você se reconheceu em pelo menos 3 destes 5 sinais, você não é apenas alguém esforçado. Você é alguém que carrega um peso de glória que o dia comum ainda não consegue comportar. Isso exige um posicionamento que vai além da audiência passiva. Se esses sinais queimaram no seu peito como uma verdade que você tentava esconder de si mesmo, escreva agora nos comentários: eu carrego o que ninguém mais carrega. Ao fazer isso, você não está apenas comentando em um vídeo. Você está assumindo diante do tribunal do céu que reconhece a marca do chamado sobre a sua vida. Imagine uma câmara de pressão profunda, onde o calor é insuportável e o peso parece destinado a esmagar tudo o que existe ali dentro. O carvão olha para o lado e só vê destruição, mas o joalheiro olha de cima e vê o nascimento do diamante. Cada um desses sinais que descrevi é uma prensa aplicada sobre a sua alma. O que parece esmagamento é, na verdade, a refinaria necessária para produzir a dureza e o brilho que a sua próxima estação exige. Você não está sendo destruído. Você está sendo transformado no mineral mais precioso do reino, capaz de cortar o que nada mais corta. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa vital. O instrumento que Salomão deixou registrado, aquele que mencionei no começo, e que você encontrará no primeiro comentário fixado, ele não substitui o nome que você vai receber agora. Ele serve para te ajudar a sustentar esse nome no dia comum, depois que o êxtase deste vídeo passar e a segunda-feira chegar.
O nome te dá a identidade, mas o instrumento te dá a capacidade de governar os celeiros sem ser esmagado pelo peso deles. Primeiro o nome, depois o instrumento. Fique. Prepare o seu coração. Há uma palavra específica em hebraico que define exatamente este período de escuridão e pressão que você está atravessando. É um termo que os antigos usavam para separar o que é comum do que é sagrado, o que é apenas escolhido do que é aprovado para o governo. Quando eu pronunciar essa palavra e explicar o seu significado, você nunca mais olhará para o seu cansaço ou para o silêncio da sua casa da mesma forma. A revelação do seu novo nome começa agora. Fique comigo. Feche os olhos. Respire fundo. Coloque a mão sobre o peito. Sinta o ritmo do seu coração. Esse tambor que marca o tempo de uma espera que parece não ter fim. Esqueça as luzes, as notificações e o barulho do mundo lá fora por um instante. O que está prestes a acontecer agora não é entretenimento, é um encontro marcado nas dimensões do espírito. Você não está aqui por acaso, e esse peso que você sente no peito precisa de um nome para que ele pare de te esmagar e comece a te posicionar. Prepare-se para receber o código que destrava o silêncio que tem cercado a sua casa nos últimos meses. O ar ao seu redor está mudando porque a verdade está chegando. Existe uma palavra específica, guardada nas camadas mais profundas das Escrituras, que define exatamente o estado da sua alma hoje. Essa palavra é Bacair. Repita comigo mentalmente, Bacair. Deixe que cada sílaba ressoe no seu espírito como o som de um metal precioso sendo batido na bigorna. Muitos traduzem esse termo apenas como escolhido, mas essa é uma tradução rasa, uma casca que não revela a glória e o peso do que está oculto ali. Se fosse apenas uma escolha comum, você não estaria sentindo essa pressão insuportável. Ser apenas selecionado não dói. Ser processado é o que queima. A palavra que o céu usa para te descrever carrega uma profundidade que a religiosidade comum nunca ousou te explicar. O verdadeiro significado de Bacagair é o escolhido que foi testado, refinado e aprovado. É aquele que passou pela refinaria e não foi consumido, mas purificado para uma função específica de governo e provisão. No hebraico antigo, esta palavra descrevia o metal que passou pelo fogo mais quente para que toda a impureza fosse retirada, restando apenas o brilho e a dureza necessários para cortar o que nada mais corta. Você não é apenas alguém que Deus apontou o dedo. Você é alguém que Ele colocou na prensa. O que você chama de deserto, o céu chama de cunhagem. O que você chama de solidão, o céu chama de selamento de cera quente sobre um decreto que já foi assinado para os seus próximos dias. Ouça o que está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 1, na tradução que preserva a força do decreto original. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, o meu Bacagair, em quem se apraz a minha alma. Perceba que o sustento de Deus não vem sobre o servo que está descansando, mas sobre o eleito que está sendo sustentado em meio à pressão. O prazer da alma de Deus não está na sua perfeição, mas na sua resistência durante o teste. Ele se agrada de você porque você não desistiu quando o silêncio se tornou absoluto. Você é o eleito aprovado que carrega a marca do governo antes mesmo de o palácio abrir as portas. Entenda uma coisa que vai mudar a sua postura amanhã de manhã. Este período que você está vivendo tem nome antes de ter um fim. Você tem focado tanto em quando o silêncio vai terminar que esqueceu de perguntar qual é o propósito dele enquanto ele dura. O estado de Baqueigir é o intervalo necessário entre o anúncio da promessa e a entrega das chaves dos celeiros. É o tempo de vigia do porto, onde você espera a carga chegar sem ver nenhum navio no horizonte. Se você não souber o nome do seu período, você tratará a sua preparação como se fosse uma punição. E quem se sente punido não consegue governar a crise, apenas tenta sobreviver a ela. Lembre-se da semente no inverno que mencionamos no início. Agora, você entende que a semente não está apenas enterrada. Ela está em estado de Bacagair. Ela está sendo comprimida pelo gelo e pela terra escura
para que o código da sua identidade seja ativado. A semente não precisa de luz externa para saber quem ela é. Ela precisa da pressão interna para romper a casca. A palavra que você recebeu agora é o código que abre o arquivo selado da sua verdadeira identidade. Você não é um andarilho no deserto. Você é um administrador do transbordo que está sendo forjado no escuro para que, quando a luz chegar, você não seja cegado pelo brilho da abundância. Agora que você sabe o nome do que carrega, agora que você entende que é um Bacair aprovado pelo fogo, preciso te mostrar que alguém carregou esse mesmo peso antes de você. Alguém que foi tirado do buraco mais fundo para governar a maior nação da Terra em um momento de escassez absoluta. E o que aconteceu com essa pessoa, o instrumento que ela usou para não perder a promessa de Deus na má administração, vai mudar tudo na forma como você vê as suas contas e a sua casa hoje. Há um segredo de gestão que o escolhido aprovado precisa dominar para não morrer no deserto. Eu prometi voltar a isto, e é agora que a jornada se torna prática. Fique. Você se vê hoje exatamente como José se via no fundo daquela prisão egípcia, com uma promessa grandiosa no peito, mas com o cheiro do calabouço nas roupas. Foram 13 anos de um silêncio absoluto, onde cada dia parecia um lembrete cruel de que os seus sonhos de juventude tinham sido um delírio, ou pior, uma punição. Você foi injustiçado por quem deveria te proteger, esquecido por quem você ajudou e testado em uma solidão que ninguém ao seu redor consegue compreender. O que você chama de tempo perdido, o céu chama de tempo de Bacair. José estava sendo moldado não para ser apenas um livre, mas para ser um governante que não se corrompe com o brilho do ouro, porque já foi aprovado na escuridão do ferro. A virada de José não aconteceu porque ele apenas teve fé. Aconteceu porque ele operou com o instrumento da sabedoria prática quando o momento de Moed, o encontro marcado, finalmente chegou. Diante do faraó, ele não apenas interpretou um sonho profético sobre vacas magras e espigas secas. Qualquer vidente comum faria a interpretação, mas José entregou o plano de gestão. Ele identificou as brechas, criou o sistema de armazenamento e desenhou a logística para os 7 anos de escassez. A sabedoria aplicada de José foi o que transformou o anúncio de uma crise em uma oportunidade de governo. Sem o plano prático, sem o instrumento de administração, a promessa de Deus sobre a abundância teria sido perdida na má gestão do dia comum. O preparo invisível de José, que ninguém viu enquanto ele limpava o chão da prisão, revelou-se como um chamado visível no momento em que ele colocou o anel de sinete no dedo. Ele não precisou de um curso de liderança no palácio. Ele já era um Bacair aprovado na gestão do pouco. Deus permitiu que ele passasse pela cisterna e pela casa de Potifar, para que quando chegasse aos celeiros do Egito, ele soubesse distinguir a voz da necessidade da voz do oportunismo. O seu silêncio atual, esse peso que você carrega na sua casa e nas suas contas, é a sua sala de aula para o governo que está sendo assinado no céu agora mesmo. Antes de selarmos a sua nova identidade, eu preciso te pedir um ato de intercessão silenciosa. Clique no botão de gostei agora mesmo. Não faça isso por mim nem por estatísticas. Faça isso porque cada like é um sinal enviado ao algoritmo para que esta mensagem alcance outra pessoa que também está exausta na espera, trancada em uma prisão invisível, precisando desesperadamente ouvir que o silêncio de Deus não é abandono. Ao clicar, você se torna um canal para que o peso de glória de outro Bacair seja reconhecido. É um ato de quem já começou a governar sobre o alcance da luz. Agora, coloque-se em postura de recepção. Eu declaro sobre você o seu primeiro nome de identidade. Guardião da Esperança. Você é aquele que recebeu o encargo de não deixar o fogo apagar durante o inverno rigoroso do silêncio divino. Enquanto todos ao seu redor falam de escassez, cansaço e desistência, você permanece firme guardando a brasa da promessa, sabendo que o solo congelado é apenas a casca que protege a semente de Bacair. O guardião não dorme no posto e não se deixa abater pelo que os olhos veem, pois sua visão está ancorada no decreto que não muda. Ser o guardião da esperança autoriza você a permanecer de pé quando os outros caem.
Essa identidade te dá o direito legal de ignorar as vozes de desânimo que tentam invadir a sua mesa de jantar. Você não é mais alguém que apenas espera passivamente. Você é o sentinela que protege o ambiente da sua casa para que a visitação de Deus encontre um lugar preparado e aquecido pela fé. Onde houver gelo de descrença, o seu nome de guardião trará o calor da certeza de que o tempo de Moed está às portas. Receba agora o seu segundo nome de comissão, portador do decreto. Você é aquele que recebeu a palavra oficial do céu, mas que ainda está aprendendo a ler as entrelinhas do tempo de Deus. O portador não carrega apenas um desejo ou uma vontade própria. Ele carrega um documento selado com o sangue e a autoridade do reino. Você caminha pelo seu dia comum, pelas filas do banco e pelos corredores do trabalho, levando consigo um segredo de Estado que o inimigo tenta desesperadamente interceptar, através da confusão e do travamento das suas decisões. A identidade de portador do decreto autoriza você a ter discernimento sobre os tempos e as estações. Você não decide mais no calor da dor ou na urgência do desespero, mas com a calma de quem sabe o que está escrito no documento que carrega no peito. Esse nome te dá autoridade para calar o espírito de confusão que tenta te fazer andar em círculos. Como um bacaíre aprovado, você passa a ler os sinais do dia comum com a clareza de quem já viu o final da história, escrito pelo dedo de Deus. Por fim, eu selo sobre a sua vida o terceiro e mais alto nome de governo, administrador do transbordo. Este é o nome de quem não foi chamado apenas para ser abençoado, mas para ser o canal estratégico por onde a bênção de uma linhagem inteira vai passar. José não guardou o trigo apenas para si, ele administrou para que nações inteiras não morressem de fome. Você está sendo treinado na escassez de hoje para que saiba gerenciar a fartura de amanhã sem perder a essência do Bacaagirre que foi forjado no fogo da provação. O nome de administrador do transbordo autoriza você a governar sobre os celeiros que Deus está prestes a abrir. Essa identidade remove de você a mentalidade de escravo que só pensa na próxima refeição e instala a mentalidade de rei que planeja para as próximas gerações. Você está sendo comissionado para ser a coluna firme da sua família, aquele que identifica as brechas por onde o recurso escorria e as fecha com o instrumento da sabedoria aplicada. Você não é mais um sobrevivente do deserto. Você é o provedor do palácio. José operava exatamente nesta frequência de governo. Ele não precisava gritar para ser ouvido. Sua sabedoria falava por ele. Ao receber esses três nomes, guardião da esperança, portador do decreto e administrador do transbordo, o seu receptor espiritual está sendo sintonizado na mesma frequência que destravou o Egito. A estática do cansaço e o ruído da dúvida estão sendo silenciados agora, para que você ouça com clareza o som da chave girando na fechadura pesada do seu destino. Você foi sinalizado, testado e agora está sendo comissionado. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses três nomes que acabaram de ser selados na sua testa. Ele tem um medo profundo do que acontece quando um Bacagir descobre a verdade oculta por trás da autoridade que esses nomes conferem. Porque quando você souber o segredo final da comissão, o adversário perde a principal arma que tem usado para roubar o seu sono e a paz da sua casa durante todos esses anos de espera. O segredo será revelado agora. Fique, prepare-se, Bacagair. Agora que a marca da sua verdadeira identidade foi revelada e o selo de cera quente ainda arde no seu peito, o adversário não ficará imóvel. Ele sabe que um escolhido sem consciência de si é apenas uma presa, mas um escolhido aprovado e comissionado é uma ameaça real ao governo das trevas sobre o seu território. O mapa estratégico que vou te entregar agora é a sua defesa para que o decreto não se perca no barulho da próxima semana. O inimigo não ataca o seu passado. Ele ataca o governo que você recebeu para exercer sobre o amanhã. A primeira investida do adversário é a erosão da comparação. Ele sussurra que o seu calendário está atrasado em relação ao de todos ao seu redor. Ele aponta para o sucesso rápido de quem não passou pelo fogo e diz que você ficou para trás, que o seu inverno é eterno
enquanto a primavera dos outros já floresceu. Essa tática busca gerar o amargor que trava a sua capacidade de gerir o pouco, fazendo você desprezar a semente de Bak-Yagair que está enterrada. O inimigo quer que você corra uma corrida que não é sua, abandonando o posto de vigia que Deus te confiou. Contra a comparação, você saca o decreto da singularidade. Você para de ouvir o ruído das redes e do mundo para declarar o que Deus disse, não o que a sua alma ferida sente. Sua arma é a afirmação de que a sua trajetória é única e desenhada por mãos que não erram o tempo da colheita. Diga com autoridade: eu não comparo o meu inverno de refinamento com a primavera aparente de quem não tem raiz. Meu tempo de Bak-Yagair é o berço do meu governo. E cada dia de espera é 1 centímetro a mais de profundidade para o transbordo que virá. A segunda investida é a erosão da percepção. O adversário tenta distorcer o silêncio divino, transformando o silêncio aprovador em uma narrativa de rejeição total. Ele enche a sua casa de ruído estático, pequenas brigas sem sentido e incêndios cotidianos que demandam sua energia total. O objetivo é abafar a voz pequena e suave que orienta o portador do decreto. Ele quer que você interprete a ausência de sinais externos como a retirada da mão de Deus, levando você a tomar decisões desesperadas para tentar ajudar o céu a cumprir a promessa antes da hora, quebrando o ciclo. Contra a distorção, você levanta a arma da memória do altar. Quando o silêncio gritar que Deus te esqueceu, você traz à memória o momento exato em que ele foi inequivocamente real na sua história. Esse altar erguido no passado é a sua prova legal no tribunal do céu. É o documento que silencia a acusação do inimigo. A memória vence a percepção enganosa e o ruído da casa. Declare: o silêncio de hoje não apaga o fogo do altar de ontem. Se ele assinou uma vez, o documento é eterno. Eu não me guio pelo que sinto, mas pelo decreto que já foi protocolado. A terceira e mais perigosa investida é a erosão da persistência. O adversário concentra o peso de todos os últimos 7 anos na milha final, exatamente quando você está a 24 horas da virada. Ele sabe que a resistência humana tem um limite e ataca justamente na exaustão do administrador. O sussurro é para que você desista agora, que entregue os pontos e aceite a mediocridade, convencendo você de que o esforço não vale o desgaste. É o ataque do desânimo cirúrgico que acontece no exato limiar do cumprimento da promessa grandiosa sobre a sua casa. Contra a desistência, você usa a arma da resistência do último segundo. Esta não é uma arma de ataque, mas de permanência inabalável. Quando tudo ao seu redor pedir queda, você simplesmente se recusa a sair do umbral da porta. Você não precisa correr ou gritar, você apenas precisa ficar de pé enquanto o mundo desaba. O inimigo não consegue vencer quem se recusa a abandonar o posto, pois a sua teimosia santa é o selo final da sua aprovação. Diga: eu não dou mais um passo para trás. Se for para cair, cairei para frente, sobre o decreto. Agora tome uma decisão de posicionamento. Inscreva-se neste canal agora mesmo. Não faça isso como um gesto social ou por mera curiosidade. Faça isso como um ato de alinhamento do seu receptor espiritual para os dias grandiosos que estão sendo destravados sobre a sua vida. Ao se inscrever, você sinaliza ao ambiente espiritual que escolheu estar onde a palavra de Bak-Yagair é liberada e onde o exército de administradores se reúne. É o seu posicionamento físico de quem decidiu não caminhar mais sozinho no deserto, mas sob a cobertura de quem entende o governo do dia comum. Agora que você conhece as táticas que tentam te derrubar e segura as armas que te fazem prevalecer, o cenário está pronto para o ato mais importante deste encontro. Há uma oração específica que precisa ser feita agora para selar tudo o que foi entregue até aqui. Não é uma oração feita por mim sobre você, mas uma oração que eu vou conduzir e que você fará do fundo da sua alma de Bak-Yagair aprovado. O tribunal do céu está em sessão e a sua voz será o veredito final. Feche os olhos. Feche os olhos agora. Coloque as 2 mãos sobre o peito. Respire fundo antes de continuar. Sinta o ar preenchendo os seus pulmões e, ao soltá-lo,
Deixe que a tensão acumulada nos ombros comece a ceder lugar a uma postura de reverência e prontidão. Você não está mais diante de uma tela. Você está diante do tribunal do céu, onde a sua causa foi pautada, e o seu nome de Bacagir foi pronunciado com clareza. Este é o momento em que o ruído do mundo se cala para que o decreto de Deus seja devidamente selado sobre o seu espírito. Permaneça assim, com as mãos sobre o coração, reconhecendo que o peso que você carregou até aqui está prestes a ser ressignificado pela voz de quem te chamou. Diga ao Senhor, no silêncio do seu espírito: Pai, eu confesso que o peso da vigília involuntária esgotou as minhas forças e que a minha alma tem vivido em um alerta que o sono não consegue desarmar. Confesso que o cansaço das esperas tornou as minhas decisões pesadas e que muitas vezes o medo de errar novamente me paralisou diante das portas que o Senhor abriu. Eu confesso, com dor no peito, que o fardo que o mundo colocou sobre mim acabou sendo descarregado na mesa da minha casa, afastando a minha família e transformando o meu refúgio em um campo de batalha silenciosa. Estou exausto de lutar sem o instrumento certo, tentando girar chaves que não abrem as portas de abundância que o Senhor prometeu. Agora, declare com a autoridade de quem aceita a nova identidade: eu não aceito mais a narrativa do abandono ou o rótulo de esquecido. Eu recebo agora a marca de Bacagir sobre a minha história e sobre a minha linhagem. Eu aceito o encargo de guardião da esperança e assumo o meu posto de vigia sobre a promessa que ainda não se manifestou. Eu recebo a comissão de portador do decreto e me posiciono como administrador do transbordo sobre os meus celeiros e sobre a minha casa. Eu renuncio ao orgulho de querer resolver tudo com a força do meu braço e estendo a mão para a sabedoria que Salomão deixou registrada para o meu governo. Eu fico no meu posto. Eu permaneço na prensa. Eu aguardo o meu tempo de Moed. Eu te vi nas noites em que você olhava para o teto e o aperto no peito chegava antes mesmo do primeiro pensamento consciente da manhã. Eu vi o brilho do seu celular às 3 horas da madrugada, quando você buscava uma resposta nas telas, enquanto o seu coração batia forte contra o lençol, em uma vigília que você não pediu, mas que eu permiti. Eu estava lá quando você despertou mais cansado do que quando se deitou, sentindo que o seu corpo estava pagando o preço de uma guerra que a sua alma não sabia como vencer. A sua alma em alerta não era um erro biológico, era o meu sinal de que o seu receptor espiritual estava sendo sintonizado para o decreto que eu liberaria hoje. Eu te vi nas decisões que você tomou no desespero, porque a clareza não chegou a tempo. E no dia seguinte, você acordou com o peso do erro que diagnosticou no passado, mas não soube evitar no presente. Eu vi você parado no corredor do trabalho, com o documento na mão e a dúvida na alma, sentindo que cada escolha era um risco que poderia comprometer o futuro dos seus filhos. Eu vi o travamento que te fez andar em círculos, enquanto o mundo exigia de você uma postura de quem sabe o que faz. Eu não te deixei sentir essa incerteza para te humilhar, mas para que você reconhecesse a necessidade do instrumento de sabedoria que Salomão usou para governar nações. Eu te vi chegando em casa, descarregando o peso que o mundo colocou em cima de você, e eu vi a sua família aprender a não perguntar como foi o seu dia para não te irritar. Eu vi o momento em que você se sentou à mesa para o jantar e, em vez de olhar nos olhos da sua esposa e dos seus filhos, você olhou fixamente para o prato, com o espírito a quilômetros dali, em uma guerra solitária que eles não podiam compreender. Eu vi o seu filho recuar um passo e o silêncio pesado que se instalou na porta de entrada. Eu te vi chorar escondido no banho para que eles não vissem o esgotamento do escolhido. Eu vi tudo isso, e eu vi a dor profunda que isso causou em você. Meu filho, eu não te escolhi para carregar o peso do mundo. Eu te escolhi para governar a sua parte nele com a sabedoria que eu já liberei através da minha palavra. O tempo de ser apenas anunciado no deserto terminou. O tempo de ser validado como um Bacagir aprovado para o palácio começou neste exato momento. Receba o selo de cera quente que arde na sua identidade e o manto de governo sobre os seus ombros cansados. A partir de hoje,
Você não caminha mais como um sobrevivente da escassez, mas como o administrador estratégico dos meus celeiros. A semente que você plantou no inverno não morreu. Ela estava apenas criando a raiz necessária para sustentar o transbordo que está chegando à sua mesa. Você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado, você está comprometido, você está comissionado, você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto por um instante. Mantenha as mãos sobre o peito e sinta o peso da nova identidade se acomodando sobre a sua realidade física. Sinta a troca do fardo pesado e inútil pela chave leve da sabedoria aplicada que eu estou entregando às suas mãos. Deixe que o selamento penetre nas camadas mais profundas do seu subconsciente, onde o medo e a confusão costumavam governar. O silêncio do céu agora é um silêncio de aprovação, de quem observa o seu escolhido assumir o trono do dia comum, com a postura de um rei que sabe exatamente qual é o próximo passo. A semente no inverno finalmente rompeu a casca. O chão que parecia duro, seco e morto, agora está sendo rasgado pela força de uma vida que não pode mais ser contida pela pressão da terra. O seu tempo de estar oculto e esquecido produziu a fibra moral e a têmpera que o palácio exige de quem vai administrar a abundância. O que antes era apenas um gemido de cansaço, agora tornou-se um decreto de autoridade. O seu tempo de Mioed, o seu encontro marcado com a evidência física, não é mais uma expectativa distante. É o documento assinado e selado que você já segura em suas mãos espirituais. Agora você pode dizer amém. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco. E é exatamente agora que o adversário vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar e a voz do ciclo tentar reler este momento como emoção passageira de domingo, o inimigo lutará contra o seu decreto. Quem é comissionado sem instrumento caminha desprotegido no campo aberto. A exceção foi aberta no céu. Agora ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, mas como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã. E o adversário conta com a segunda-feira. Menos que um cafezinho ou um lanche do sábado. Com garantia de 7 dias e os 2 instrumentos de bônus que ficam com você mesmo se não servir. O ritual do sono do justo e o despertar da clareza são seus. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora enquanto o decreto arde no peito. Quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário conta com o depois. Essa voz que sussurra agora, depois você vê, amanhã você decide, agora não é hora. Essa voz não é sua. Essa voz é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno na sua segunda-feira de manhã. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você adiou. Clica antes do adversário falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo carregando exatamente o que você carregou até hoje. Alguém que vai chegar em casa hoje à noite descarregando o mesmo balde furado, sentindo o mesmo alarme silencioso no peito. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Ela precisa que você envie o mapa da saída. Isso não é compartilhar um vídeo, é interceder. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia. Fique.